Olá, meus amigos concurseiros. Eu sou o professor Emerson Castro, aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez. Com certeza você fez a opção correta, chegou aqui na Loja do Concurseiro, que é um curso que realmente se preocupa extremamente com a qualidade da sua preparação para que você consiga ser aprovado no seu concurso, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar de mais um tópico de matemática sobre funções. Preparamos aqui alguns exercícios, algumas questões que já caíram em prova, questões que são comuns em prova de concurso, seja Consulplan, seja Rio, CESP, FCC, qualquer banca cobrou no edital funções, essas questões vão te dar suporte para isso aí, ok? Vamos ver então. Primeira, Consulplan 2014. A reta que representa a função f de x é igual a x mais b. Isso aqui já me indica que é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem essa representação, ax mais b. Pode ser f de x ou y. F de x ou y igual a ax mais b. Eu normalmente prefiro trabalhar com a ideia do y. Por quê? Porque olha só o que ele fala aqui, ó. Intercepta o eixo y. Intercepta o eixo y no ponto 0 e 4. Isso traz uma informação extremamente importante para nós. O para-ordenado, ou seja, a representação do ponto, sempre é primeiro x e depois o y. Sempre assim. Como ele está dizendo que intercepta o eixo do y, toda vez que intercepta o eixo do y, o x é zero. Se fosse o contrário, intercepta o eixo do x, o y é que seria zero. E isso aqui nos traz uma informação muito importante, porque na função do primeiro grau, o local onde intercepta o eixo do y é o que a gente chama de termo independente. E no caso, quem é o termo independente? É o b. Portanto, como o ponto x é 0 e o y é 4, a conclusão que eu chego é que b é igual a 4. O ponto onde a função, a reta, por que reta? Porque é uma função do primeiro grau. O ponto onde a reta intercepta o eixo y marca o valor do termo independente, o valor do b. Então, eu já sei que o b vale 4. E passa pelo ponto menos 1 e 3. A raiz dessa função é, veja, o ponto é menos 1 e 3. E a função que a gente tem é y igual a ax mais b. Mas o b eu já sei quem é. O b é 4. Essa é a função. O que é que eu devo fazer então? O que quer dizer o para-ordenado? O que quer dizer o ponto? Quando x for menos 1, o y será 3. Em outras palavras, candidato, você, meu amigo concurseiro que está me assistindo, o que você deve fazer? Coloca o menos 1 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Vai ficar então 3 é igual a A vezes x, que é menos 1. Repete o mais 4. Menos A mais 4 igual a 3. O menos A passa para cá. Fica A. O 3 que está positivo passa para lá. Negativo. Logo, o valor do A vai ser igual a 1.
Então eu já sei que o A é 1 e o B, desde o início eu sei que é 4. Diante dessas informações, eu vou montar a função corretamente. Y é igual a x mais b, sendo que o b é 4 e o a vale 1. Y é igual a x, 1 vezes x mais b, que é 4. Então, y é igual a x mais 4. Essa é a função que está nessa questão, ok? Mas o que ele quer? Vejam, ele quer o valor da raiz. A raiz dessa função é... Como é que eu acho a raiz de uma função? Basta pegar a função e igualar a zero. Toda vez que eu quiser descobrir a raiz ou zero da função, basta pegar a função e igualar a zero. Lembra que pode ser y ou f de x, ok? Quem é a função? X mais 4. Então, x mais 4 é igual a zero. Logo, x é igual a menos 4. Então, isso aqui é o que a gente chama de raiz ou zero da função. Resposta, x é igual a menos 4, ok? Então, mais uma vez, a gente visualizou aí várias informações para poder chegar na alternativa letra A, ok? Vimos aqui como é uma função do primeiro grau. Quando intercepta o eixo y, nos fornece o valor do b. Se fosse interceptação no eixo do x, nos forneceria a raiz. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o gráfico intercepta o eixo do x no ponto menos 4 e 0, tá certo? Então, quer dizer que a função, ela é mais ou menos assim, ó. x0, y4. E aqui, x menos 4, y0. Então, aqui nós temos menos 4 e aqui nós temos 4. Como é que eu faço esse gráfico? Ok? Aqui está o ponto 0 e 4 e aqui está o ponto menos 4 e 0. E, obviamente, aqui é a origem. É claro que isso aqui é apenas um esboço de um gráfico. Se eu fosse fazer um gráfico corretamente, ia ter que pegar uma régua e fazer direitinho. Aqui é só para você ter uma noção. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 4, que exatamente nos forneceu o valor do B. E aqui é o ponto menos 4 e 0, que é onde fica a raiz ou zero da função. Ok? Essa função é o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Por que crescente? Veja, quanto maior o x, maior o y. Veja quanto deu o valor do A. 1. Quando A é maior que 0, a função é crescente. Quando A é menor que 0, a função é decrescente. Então, na primeira questão, aproveitamos para fazer uma breve revisão do conteúdo de função do primeiro grau. Ok? 2. Consulplan. Sejam as funções f de x, 2x menos 4, e g de x, x mais 5, a raiz dessa função composta. Como é que eu acho f de g de x? É simples. Onde você tem x, você vai trocar por
g de x. Então, no lugar onde tem o x, você vai trocar por g de x. Mas, Emerson, como é que fica agora? É simples. Agora você vai substituir o g de x pela sua respectiva função, que é x mais 5, ok? Então, nós teremos 2 vezes x mais 5 menos 4. Logo, a função composta fg de x é igual a 2 vezes x mais 2 vezes 5, 10, menos 4. F de g de x igual a 2x mais 6. 10 menos 4, 6. 2x mais 6. Ok? Mas Emerson, é isso que ele quer? Ele quer a raiz. Como é que eu descubro quem é a raiz de uma função? Veja que é uma função do primeiro grau. Ax mais b. A função do primeiro grau, para eu descobrir a raiz ou o zero da função, basta eu pegar a função em questão e igualar a zero. E quem é a função em questão? 2x mais 6. 2x mais 6 igual a zero. 2x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Isso aqui é quem? É o que a gente chama de raiz ou zero da função. Então, x é igual a menos 3, raiz ou zero da função, menos 3, alternativa, letra A. Ok? Tranquilo? Mais uma vez, o que isso quer dizer? Quer dizer, pensando em um gráfico, que a função intercepta o eixo do x neste ponto, tá certo? Que ponto é esse? Menos 3 para o x, 0 para o y. A função, a reta vai passar nesse ponto, ok? Tranquilo? Então, mais uma vez, falamos de função composta. Terceira, consulplano 2010. Seja f de x igual a 4x mais 2. E g de x é igual a x menos 5. Qual é o valor da soma? M mais n. Para que f de m seja igual a n e g de n é igual a m. Quem é f de m? Quem é f de m? Basta você fazer o quê? Onde tem x, troca por m. 4 vezes x. M no lugar do x. Mais 2. Tá certo? Essa aqui é a função f de m. Mas o que foi que ele disse? Ele disse que f de m é igual a n. E f de m é igual a quanto? 4m mais 2 é igual a n. Passando o n para cá, 4m menos n é igual, vou passar para lá o 2, ele vai negativo. 4m menos n é igual a menos 2. Não tem muita coisa para fazer. Continuando. Quem é g de n? Basta você colocar n no lugar do x. N menos 5. Ok? Mas ele disse o quê? Ele disse que ele quer que você faça g de n é igual a m.
E quem é g de n? N menos 5 igual a m. Passando o m para cá vai ficar menos m mais n. O menos 5 está negativo, passa para lá, positivo. Como ele quer a somatória m mais n, basta eu fazer aqui um sistema de equações do primeiro grau. Eu vou colocar uma equação embaixo da outra e verificar o que devemos fazer, ok? Escolher o melhor método. Adição, substituição, comparação. Veja, aqui o n está positivo, aqui o n está negativo. Então, fica tranquilo para a gente poder trabalhar, ok? Veja, 4m mais 2. 4m mais 2 igual a n. 4m, o n passou para cá menos. Ficamos então com 4m menos n igual a menos 2. E aqui, n menos 5 igual a m, menos m mais n igual a 5. Vamos lá. 4m menos n igual a menos 2. Depois, menos m mais n igual a 5. Veja, menos m mais n igual a 5. Então, agora, eu posso montar aqui um sistema facilmente resolvido por adição. Menos n com mais n, 4m mais menos m, 3m. Menos 2 mais 5, 3. 3 dividido por 3 dá 1. M vale 1. Mas veja, menos m mais n é igual a 5. Menos m mais n é igual a 5. Coloca no lugar do m o valor 1. Logo, o n vai ser igual. O menos 1 passa para lá. Mais 1, 5 mais 1, 6. Ele queria na questão o valor de m mais n. N é 6 e m é 1. 1 mais 6, que vai dar igual a 7. Resultado, então, aí, 7. Veja mais uma vez uma questão de função, né, que gerou um sistema. Então, observe que você tem que saber resolver sistemas. Já fizemos várias vezes aqui. Continue nos assistindo. As aulas vão surgindo e você vai ficando cada vez melhor, ok? Então, o valor de m mais n é igual a 7. Mais uma vez também, não só função do primeiro grau, mas sim função composta. Bem, então aqui na questão de número 4, Consulplan 2014, qual dos pares de pontos a seguir pertencem a uma função do primeiro grau decrescente? Bem, vamos de novo. Função do primeiro grau decrescente. O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que, já que a função é do primeiro grau, o valor do a tem que ser menor que zero. Função do primeiro grau decrescente, o a tem que ser menor que zero. E que é esse a? Mais uma vez, como é que eu represento uma função do primeiro grau? F de x ou y, que é igual a x mais b. O que eu sei mais sobre uma função decrescente? Além de que o valor do a tem que ser menor que zero. A função decrescente é aquela que, se eu aumentar o x, eu tenho que
diminuir o y. Ou seja, quanto maior o x, menor o y. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o x, maior o y. Basta eu observar nos pares ordenados onde isso está acontecendo. Veja, aqui o x vale 3. Lembre que sempre primeiro é o x para depois o y. Aqui o x vale 3 e aqui o x vale 5, ou seja, o x aumentou. Se tiver certo, o y tem que diminuir. Só que olha o y aqui, ó. Ele era 3 e passou a ser 5. O que está acontecendo? O x está aumentando e o y também está aumentando. Ou seja, quando um aumenta e o outro aumenta, a função não é decrescente, e sim crescente. Está fora a letra A. Letra B. N e P são os pontos. O N é 0, o X é 0 e depois é 2. Ou seja, o X está aumentando. E o Y? Menos 2 e depois 0. Também está aumentando. O X passou de 0 para 2, aumentou. O y passou de menos 2 para 0, também aumentou. Não é essa a condição aqui, e sim uma função crescente. Está errado. Letra C. X menos 1, y é 1. X está aumentando. E o y, 1, passou para menos 1. Y diminuiu. X aumenta, y diminui. Função decrescente, letra C. Observe que aqui aconteceu exatamente isso. O valor do x era menos 1, passou para 1, aumentou o x. O y era 1, passou para menos 1, diminuiu. Quando o x aumenta e o y diminui, a função é dita decrescente. Para desencargo de consciência, vamos analisar a letra D. X é menos 2, passou a ser 2, aumentou. Y menos 3 passou a ser 3. Está aumentando o x e também aumentando o y, então está errado. Resposta de fato, letra C. Fechamos a questão de número 4. Mais uma vez falando aí de função decrescente e crescente, ok? Para nós fecharmos a nossa videoaula de hoje, questão 5, Consulplan 2010. Sejam os conjuntos A, menos 3 e menos 1, 1, 3, 5, 7. B, menos 4 até 4. É correto afirmar? Letra A. F de x é igual a x mais 1 é uma função de A em B. O que ele quer dizer com isso? Função de A em B pode ser escrita assim, ó. Função de A em B, ok? Função de A em B. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada ponto do A vai ter um correspondente em B. Eu vou fazer a letra A para verificar. A função é x mais 1, ou seja, o primeiro, o A, vai funcionar como se fosse o x. E o B, que é o segundo, vai funcionar como se fosse o y. Ou seja, onde tem x, eu substituo pelos elementos do conjunto A. E onde tem y, que no caso você sabe é f de x ou y, f de x ou y, então no lugar do y eu vou colocar os elementos do conjunto B. Vamos ver se acontece? Vamos começar pelo menos 3. Menos 3 no lugar do x. Menos 3 mais 1 igual a menos 2. Esse cara é do conjunto A e esse aqui tem que ser do conjunto B. Se isso acontecer, eu parto para o próximo. Tem menos 2 no B? Tem. Então tá certo. Ok? Seguindo. Menos 1 no lugar do x. Mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Tem 0 no B?
Tem. Então tá certo. 1 no lugar do x. 1 mais 1. 1 mais 1. 2 no conjunto B. Tem o número 2 no conjunto B? Tem. 3. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Tem 4 no conjunto B? Tem. Continua. 5 no lugar do x. 5 mais 1, 6. Tem 6 no B? Não tem. Logo, não é a letra A. Ok? Vamos para a letra B. 2x mais 5. Só que agora, veja, é uma função de B em A. Função de B em A. Logo, o B vai funcionar como x e o A vai funcionar como y. Vamos lá então, vamos visualizar como seria. 2x mais 5. 2 vezes x, que é o do B. O do B é menos 4. Mais 5. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Esse cara tem que estar onde? No A, porque esse aqui estava no B. Agora, são os elementos do B que eu substituo no lugar do x. E os do A no lugar do y. Tem menos 3 no A? Tem. Então, continuo. Próximo. Vamos pegar logo 0. 2 vezes 0. 0. Mais 5? Tem. Vamos pegar o 4. 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. Não tem 13 no A. Portanto, também não é a letra B. Vamos logo observar a letra D, que é a correta. X mais 3 é uma função de B em A. Veja, x mais 3 é uma função de B em A. Então, o B vai ser x e o A vai ser y. Parecido com o que eu fiz na letra B. X mais 3 agora. X mais 3. Só que ele diz que é uma função de B em A. Mais uma vez, os elementos do conjunto B vão ficar no lugar do x e os elementos do conjunto A vão ficar no lugar do y. Vejamos então lá. Quem é o primeiro número do B? Menos 4. Menos 4 mais 3. Menos 1. O menos 1 tem que estar no conjunto A. Vamos ver se está? O menos 1 está. Próximo. Menos 2. Menos 2 mais 3. Depois é o 0. Menos 2 mais 3 dá 1. 0 mais 3 dá 3. Esses dois também tem que estar no conjunto A. Tanto o 1 quanto o 3. O 1 está, o 3 também. Próximo. 2 e o 4. 2 mais 3 e 4 mais 3. 2 mais 3, 5 e 4 mais 3, 7. 5 e 7 também tem que fazer parte do conjunto A. Se fizerem, tá certo, letra D. 5 está aqui e o 7 está aqui. Portanto, a resposta é a letra D. Para não tomar mais seu tempo, você não deve perder tempo. Eu não vou nem mostrar a letra C e a letra E. Mas você aí na sua casa, você deve testar e verificar que realmente não pode ser a C e nem a E. Mas, Emerson, vê só. Eu fiquei com uma dúvida. 1, 2, 3, 4, 5 números. No conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um cara que lá não está. Quem é? O 1, por exemplo, ele está. O menos 1 também. O 3, o 5 e o 7. Quem é que não está? O menos 3. Mas veja,
Eu não disse que todos daqui têm que se juntar com todos do outro conjunto. A questão é noções de função. Cada um daqui tem que ter um único correspondente lá. O menos 4 bateu com um de lá. O menos 2 teve um correspondente. O 0, o 2 e o 4. Cada um elemento do B teve apenas um único correspondente do A. Não importa se aqui sobraram 10 elementos que não se conectaram com esse. Não interessa. O que importa é que cada um daqui teve um correspondente de lá do conjunto A. Por isso que a função de B em A. Função de B em A. Cada um elemento do B tem que se combinar, tem que ter o correspondente na função A. Ok? Tranquilo? Então, fechamos mais uma videoaula sobre funções. Espero que você esteja amadurecendo o conhecimento. Quanto mais você nos ouve, quanto mais você nos vê, quanto mais você se conecta ao site da Loja do Concurseiro, ao Facebook, ao meu canal particular, Professor Emerson Castro, você vai ficar mais perto da sua aprovação. Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, não é mais novidade para ninguém. Eu sou o Professor Emerson Castro, fique com Deus, até a próxima. Tchau!